Olá pessoal, estamos aqui no nosso canal Cosmo Medicina Ancestral. Sou Francisco, formado em fisioterapia, amante da medicina integrativa, a fisioterapia preventiva, a medicina natural, a medicina ancestral. Por isso o nome do canal Cosmo Medicina Ancestral. Hoje nós vamos conversar sobre o nosso olho, né? Nosso olho, o nosso olhar. Tudo desenhado aqui, ó, está desenhado aqui no papel um olho. Vou explicar para vocês alguns detalhes que poucas pessoas conhecem sobre o olho. Essa bolinha preta do olho, todo mundo acha que é preta, né? Na verdade, ela não é preta. É porque dentro do olho é escuro. E como dentro do olho é escuro, quando ela está mais dilatada, aí você vê que fica maior a parte preta, né? Quando ela está mais comprimida, quando você está na luz solar, por exemplo, ela fica mais pequenininha. Essa bolinha, assim como toda cor preta, se você tem uma blusa preta, uma roupa preta, ela atrai mais luz. Tanto é que esquenta muito mais uma roupa preta, né? Então a bolinha preta, ela atrai a luz. Ela atrai a luz e manda para a retina, que manda para o cérebro para interpretar a imagem, né? Então essa bolinha preta, ela simboliza o nosso recolhimento, o lado interior. É como se fosse o nosso deserto interior que atrai a luz. Sempre é conceito, ele atrai a luz na medida certa. Quanto mais escuro o lugar é, mais essa bolinha aumenta para atrair mais luz, né? Quando tem pouca luz no lugar, ela aumenta mais ainda para atrair mais luz. E simbolizando o descanso, né? A escuridão, que é o momento de descanso, seria o sábado, né? O nosso sábado interior, o nosso deserto, o nosso descanso. E já a parte branca é o contrário, né? O branco ele irradia como se fosse uma roupa branca, um espelho, né? A esclera, essa parte do olho se chama esclera, ela expande a luz como se fosse um espelho. Quer dizer, nós temos a parte que atrai a luz e a parte que expande a luz ao mesmo tempo, que é a esclera. Parece que a própria anatomia nossa foi feita para a gente ter o equilíbrio, né? Atrair e expandir, doar e receber. E a cor branca, a luz branca do sol que envolve todas as cores do arco-íris, né? Em outras palavras, nós temos nesse branco também está incluída a luz do arco-íris e nós temos a própria íris, né? A íris, mesmo que o olho seja preto ou azul, ou amarelado, ou castanho, ele por trás dessa cor existe a íris que tem todas as cores do arco-íris junto. Essas cores do arco-íris que estão na íris poderia estar simbolizando a convivência entre as diferenças, né? Convivência harmoniosa, amorosa entre as diferenças, que são várias cores juntas, né? Unidas, né? Seria o amor, simbolizando o amor, e o foco, que a íris ajuda a promover o foco, né? Você está num local muito claro, ela se concentra mais com a luz artificial ou a luz solar, ela se concentra mais, e você fica com mais foco, né? O excesso de foco, onde gera também o cortisol, às vezes até o estresse, né? Daí você fechar os olhos, respirar fundo, relaxar, até a íris se torna mais descontraída, o músculo que segura a íris se torna mais descontraído, a pupila até aumenta. Pode prestar atenção que se você fechar o olho, respirar fundo perante o espelho, no momento em que você abrir o olho, a pupila estará maior, ela vai diminuindo depois aos pouquinhos. E temos também o cristalino. O cristalino é o responsável por você enxergar longe ou perto, né? Quem tem miopia enxerga melhor de longe, quem tem hipermetropia enxerga melhor de perto. Se é o contralino que se expande e recolhe, né? Esse cristalino seria como se fosse uma espada. Se você tentar acertar uma espada num objeto, se você não estiver enxergando bem, ela vai ultrapassar esse objeto ou vai ficar aquém, longe desse objeto, né? Devido à forma que você enxergar. Então, esse cristalino seria como se fosse o nosso foco, a nossa espada humana, né? Você saber dosar o quanto falar, o quanto ouvir, o quanto avançar, o quanto recuar. Seria uma forma de harmonia que a gente poderia estar promovendo através do olho na nossa vida, no dia a dia, né? Temos a lágrima. A lágrima é quando você chora de tristeza ou de alegria, de emoção. Essa lágrima é quando o intelecto, o racional está um pouco assim mais amenizado, sem rigidez, sem dureza.
ela é onde a lágrima sai, né? A lágrima seria um canal, uma ligação entre o inconsciente, o racional e o emocional. A gente tem que ter esse equilíbrio inconsciente para não se tornar tão racional a ponto de ser rígido e não assim, emocional a ponto de se tornar um emocionalismo, chorar demais por qualquer coisa. Esse é onde entra a questão da lágrima, da respiração, do foco, da concentração. O nosso cérebro, o nosso modo de agir durante o dia tem uma certa relação com os olhos, né? E eu já falei do cristalino, da lágrima, da íris, da pupila. E temos também a parte branca e a parte preta, que assim como a preta recolhe, a branca expande, né? Seria uma forma de peso justo, né? Entre o doar e o receber, né? Então a gente pode estar usando o nosso olho como se fosse um rito, para que a gente tenha um maior equilíbrio no dia a dia, né? A parte branca simbolizaria o domingo, né? Que é o começo da semana, né? Quando você vai começar, assim como o branco irradia, quando você vai começar o dia, você vai irradiar para a semana inteirinha aquela sua energia, você vai começar. E o preto simbolizaria o final da semana, que é o recolhimento, né? E a parte da bolinha, a bolinha preta, quando você está assim, relaxado, descontraído, aí você promove a criação do hormônio acetilcolina. É como se fosse uma montanha também, né? No começo da montanha, seria o branco, né? Radiando, subindo, crescendo, domingo, né? O começo da semana, né? E o final da montanha, o pico da montanha, seria a bolinha preta, né? Onde você vai estar lá no alto, você vai ter uma visão melhor, uma visão mais abrangente. É aquele deserto interior, onde tem uma ausência de ego que ocorre tanto no deserto quanto no pico da montanha, e que está dentro da gente, esse deserto e essa montanha, né? Você está no pico do ego, na essência do deserto, que seria, simbolicamente falando, uma ausência de ego, é onde você vai ter uma visão mais assim lúcida, mais imparcial, uma visão mais completa das coisas. Não quero dizer que a gente vai destruir o ego, né? O ego não se destrói, você se equilibra com ele. É viver a harmonia com o ego e com a essência. Essa é a meta de todos nós aqui na Terra. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, pergunte, comente, acrescente, passe para os amigos. Tudo por um mundo maior, um mundo melhor. Começando por o nosso interior. Um abração a todos. Tudo de bom, paz e bem.